Saudações, povo de Igarapé. Meu nome é Hudson e atuo na área cultural. Hoje venho falar sobre o chamado olho do sangue, descrito no livro de Miqueias, que diz que Miguel vê o Senhor e ele é benigno. Para entrar mais no significado, tenho que voltar à mitologia do Minotauro, filho de um ser atlante que coabitou com uma mulher terrena. O Minotauro, por ironia, se refere ao touro do sol. Devido à referência touros a sangue. O touro do sol, Minotauro, ou sangue de Deus, refere-se ao filho de um Atlante, o qual, no seu navegar pelos oceanos de conhecimento, o seu sangue vibra conforme conhecimento atlante. Porém, ele não está conforme o habitat. Ele está num labirinto de questões terrenas e não atlantes. Por isso, ele figura como o líder do labirinto. Na figura do Colosso de Rhodes, representando o Estado, ou a cidade de Rhodes, que tinha uma estátua muito semelhante à Estátua da Liberdade, representando o Sol, ou chamado Febo, o Deus Sol da região da Andaluzia. Esse filho de Rhodes, com o sangue atlante, figura como consciência líder do labirinto, pois o sangue dele, devido ao seu conhecimento, é o sangue que mais se ilumina. Na figura do berilo, ou uberilo, Uber se refere a altíssimo, ilo se refere a fio ou linha de raciocínio. O chamado berilo tem conexão com o Minotauro, pois o sangue, na linha de conhecimento, se torna de maior vibração, criando frequências superiores de realidade.
O chamado fumegar do Monte Sinai foi devido ao velo do centauro, aquele que apareceu a Moisés e iluminou seu rosto. Na figura do Oriente, temos as dietas e meditações, além dos dons espirituais. O estado de Samadhi, que é o conhecimento do todo, é um dos dons da alma em estado de meditação. A comunicação das temporalidades atemporais com os agentes fixos em pontos do tempo. A chamada cavalaria, que zela pelo bem-estar daqueles de direito. O estado perene de batalha pelos valores que julgamos dignos, como a convivência em cidadania, representado pelo Colosso de Rhodes, o Estado. O Minotauro representa as curvas ou os desafios, os caminhos da mente que comumente passam aqueles que são desafiados. O chamado velo de ouro, fornecido por um dos agentes para a saída do labirinto, parece ser o que popularmente se conhece como o noivado do Senhor, pois no livro de Malaquias fala-se: o sol da justiça terá os seus cordeiros passando pela porta em liberdade. A música Mio Babino Caro fala sobre a filha de um rei que, depois de pesquisar os conhecimentos que a ela estavam acessíveis, decidiu que iria passar pela porta vermelha ou se atirar na ponte antiga. Por ironia, estamos na cidade que refere a uma porta e que muito próximo tem uma ponte antiga, a ponte sobre o rio Paraopeba. O chamado hoje, talvez, de Faraó Padre Badesi, devido aos conhecimentos ancestrais. O seu significado original refere, em ironia, ao Rio São Francisco, o nome original, que parece significar o rio
cujo não há ainda a possibilidade de um recipiente ou cuia para captar a grandeza de sua água. A cuia não está pintada. Talvez com a urucuia, a tinta de uruque, famosa tinta vermelha, acessíveis a nós hoje. Mas o nome do Rio São Francisco, em sua língua original, refere a um rio cuja cuia não está pintada ou pronta para receber o conhecimento. Em ironia, temos o rio Paraopeba, que significa cuia pintada, ou seja, está pronto para receber, talvez pelo acesso ao conhecimento. Essa ponte antiga, a qual essa filha do Mio Babino ameaça se atirar caso não haja mais significado, pode estar também referida nos caminhos atlantes. Devido a ser um afluente do Rio São Francisco, que deságua no Oceano Atlântico, era uma rota dos navegantes antigos, os chamados cartaguases, guardiões de veredas do labirinto cósmico, os chamados cários, povos ligados aos lombardos da Itália, que devido à sua arte de navegação e à sua mitologia dá sinais, devido à ida de Odisseu a Calipso, do contato entre culturas de continente americano, na figura de Iracema, um anagrama à palavra América, e a ilha de Europa, narrada na mitologia dos argonautas. A chamada Europa, também relacionada ao velo de ouro, é a tradição das ilhas gregas, do estudo e ainda mais da psicologia. O bom guardar dos atributos morais que levam a boa jornada no labirinto de Minotauro. A personagem da mitologia grega que refere a linha ou o velo está conectada a um relacionamento de expectativas amorosas com aquele que foi desafiado.
o que relaciona ou refere o noivado do Senhor. Indo a características orientais, a dieta espiritual, que resulta no atingir do estado de conhecimento ou salto da consciência, tem uma linha de raciocínio, ou a chamada meditação. Para isso, é preciso que os agentes estejam sendo vitoriosos de acordo com a narrativa do psicológico. O zelar pelo corpo mental, para que não seja apenas um conto ou fábula, seja uma história que ocorreu na realidade. É o chamado a apresentar-se no altar do Senhor com o seu discurso de vida, o que será a sua roupa. Por isso, no livro de Êxodo 40, um pouco antes, é narrado o chamado berilo da espada sublime, ou ainda estupenda, aquele que criará a narrativa da coroa da vida, segundo os assuntos tratados no versículo e referências em outros livros. Porém, é necessária a jornada de seus anjos ou consciências, cumprindo os atributos necessários para que resulte no cumprimento da profecia. A batalha pela narrativa divina, orientada nos 10 mandamentos, ao povo que de direito chegou ao Monte Sinai e conversou com o Altíssimo Hilo, o Deus mais fiel, guardião das tradições, é resultado da ação individual de cada agente na sua narrativa de vida própria. A tradição do compartilhar de cordeiros ou narrativas de vida encontra a válvula de escape nos filmes, nos estúdios específicos que têm grande acesso da população e se tornam lugares comuns. O chamado javali que devasta na floresta, Salmo 80.
é a cultura, referido Java aos navegantes. Por ironia dos oceanos mentais, na figura de Atlântida, o Minotauro, ou Rodistauro, ou Filho do Sol, é aquele sangue que, estando em veredas terrenas, compartilha do conhecimento Atlante e é o guardião do labirinto das veredas. O chamado Miguel, que tem o olho do sangue e que diz: ainda que estivesse em sono profundo, Deus me despertaria. No livro de Miqueias, ao exortar Israel, refere a um sono de consciências que dormem nas cinzas, referindo ao estado antigo, onde os oceanos de Zefira possuíam a cavalaria brilhante, devido o ser humano não ter se corrompido. O chamado livro de conhecimento judaico, que reflete a quebra dos vasos devido ao excesso de luminosidade e a corrupção do agente humano, é narrado como Sefer Yerat, e narra que tamanha foi a queima dos vasos que hoje alguns vivem nas cinzas. A chamada Midgard, o mundo dos mortais. Porém, deve haver uma forma de retornar aos mundos de Asgard ou ainda de Vanguard, mundo referido como Vanilla, devido suas cores, semelhante ao filme Vanilla Sky, referida também na destruição do planeta Maldek. As consciências que guardam um excesso de vontade cultural que não se expressa nas frequências comuns do dia a dia, refere a vinda dessas consciências através do Egito há muito tempo, para culminar numa narrativa desta linha temporal. O estado de evolução social ou qualidade de vida
é o nível de sociedade que muitos procuram, guiados pelo chamado lombardo, o chamado portador do bordão de Arão ou do cajado de liderança, na figura da liderança cultural, é o que resulta no acesso à cultura, devido ao merecimento do grupo, destacado talvez em específico ambiente. A referência da cidade de luz, narrada no início do livro de Juízes e também no livro de Josué, onde os espias entram com o interesse da herança de José, o chamado paraíso. Habitam os arcos, a narrativa de escolhas e atitudes que resultará na conquista da região edênica. O chamado Touro Atlante foi concebido usando uma máquina de engenharia curiosa. Talvez o chamado resultado ou ainda solução divina o chamado final comum às peças gregas, o Deus ex machina, o Deus que sai da máquina, na figura da terra como máquina dos deuses. Estamos vendo a ação de ventos e cataclismas feitos pelos chamados querubins, mas sem comunicação com a humanidade, porém deixando a sua mensagem, talvez nos lugares e na forma como a mensagem é passada, através das notícias, pois eles são mensageiros. O chamado Panteão Veda observa os atributos dos acontecimentos e a necessidade de passar a mensagem desta forma. Se está sendo permitido tamanhas catástrofes, é sinal de que a humanidade necessita dar mais atenção à mensagem divina. O chamado vibrar do sangue na criação da realidade está ancorado em atributos muito densos do chamado erro e afastado das ambições das consciências que vieram desde o Egito, na figura de Maldek, de Van Ryn ou Vanguard,
na referência a Asgard e Jotunheim, na mitologia viking. A narrativa da Freya, a divindade que foi trocada para o fim das batalhas do reino de Asgard, referência à chamada Ariel dos contos infantis, que trocou o oceano para ter acesso à vida humana, trocou a sua cauda pelos pés humanos. Esta geração é fruto de uma vontade de viver atributos artísticos elevados no mundo real, como fruto da evolução da qualidade de vida e do longo período de paz. O chamado aflorar artístico, como houve na Renascença, deveria ocorrer, porém está travado devido às limitações comuns àqueles que mantêm as suas consciências presas em muros artesanais a cada tradição familiar ou a cada repetição familiar. A chamada cultura dos gregos de debater as filosofias nas praças, os museus da Itália e da França para expor as obras dos artistas, os teatros, diversos entes do circuito social que muitas vezes não funcionam em alguns ambientes. A chamada restauração da Sião, a terra edênica do Senhor, é uma missão da geração atual. O ancoramento das frequências do sangue, talvez em obras de arte, um momento de intuição, criou-se uma arte, uma música ou uma pintura, e aquilo ficou ancorado à energia da alta frequência do sangue. É o modo como funciona o compartilhamento no mundo físico de intuições e visões da intimidade de cada um. A exposição em quadros, em músicas, em peças de teatro. Assim se dá a vida cultural, a troca de energias e reconhecimentos e as chamadas cerimônias feitas com aqueles de semelhante vibração, sejam ritos
de relacionamentos ou encontros. Até mesmo a formação de famílias é resultado desse tipo de acontecimento. O fruto da obediência das leis é um corpo mais santo, social e físico. E a boa dieta dos chamados anjos, usufruindo em consonância das energias, resultado dos relacionamentos. O chamado Orebo, Centauro ou Zorã é aquele que possui o fio mais brilhante de raciocínio e acontecimentos no mundo físico. Por isso está no trono, regendo a humanidade. E apareceu a Moisés no Monte Sinai. A ele cabe a coroa da vida, presentear os seus eleitos. Na cerimônia semelhante à de Arão, narrada em Êxodo, se não me engano, 30 um pouco antes. O compartilhamento de cordeiros ou de histórias individuais, que deve ser feito diante da porta. Por isso a música Mio Babino Caro. A porta vermelha e a ponte antiga. Esta é a mensagem. Tenha um bom dia.